momento, nós oramos, Senhor, pela tua filha, tua escolhida, teu vaso, Senhor. Pai, que neste momento não sejam as convicções dela, Senhor, mas que seja o poder da tua palavra se manifestar. Que ela diminua e que tu cresça. E que ela seja apenas tua boca neste lugar. Para que a tua cura, o teu milagre se estabeleça. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu não sei se é eu, mas o som está meio assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, pela misericórdia dele alcançada. Confesso que subir aqui para ministrar a palavra dá uma falta de ar. Louvado seja Deus. E isso é bom, sabe por quê? A dependência é dele. Porque se não for ele, nada vai acontecer. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 18, só um versículo, vamos ler. O versículo 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que tudo aqui é direcionado pelo Espírito de Deus. E nessa noite Deus tem uma palavra para mim e para você. E você não vai sair daqui da mesma forma em que você adentrou por aquela porta. Mas eu preciso que você abra o teu coração e deixe a palavra de Deus entrar. Porque quando ela entra, o Espírito de Deus age. E quando ele age, há a manifestação de milagres e prodígio dentro do teu coração, e afetará também toda a tua casa para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Para que você venha entender, irmãos, hoje você está mais um dia de campanha aqui. Você está em busca de algo pela sua família. Mas eu tenho um convite para te chamar nesta noite. Vamos até ao altar. Olha para o teu irmão e diga: é tempo de subir ao altar. Não, sacode ele, é tempo. É hora, é o momento, é o decreto, é algo que Deus já te mandou, é algo que Deus já te outorgou, é algo que Deus vai fazer, mas é necessário você subir ao altar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você está nessa campanha, ainda o resultado não chegou, ainda não aconteceu nada na tua casa. Pelo contrário, a luta, a dificuldade se aglomeraram e você não sabe o que está fazendo. Mas o Senhor hoje te dá uma voz de comando. É tempo de ir até ao altar, porque no altar haverá manifestação de milagre para a tua vida. Quem crê assim glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Quero que você entenda um pouquinho, vou correr um pouco o que diz essa palavra a respeito de 1 Reis, capítulo 18. A Bíblia diz que Davi, ele morre, o seu filho reina. E no momento em que seu filho reina, o final da sua história não foi como no começo. O começo que Salomão reina, ele convida o Deus de Israel a lhe dar graça e sabedoria, a lhe dar graça para reinar. E ele dá sabedoria, e através dele, grandes coisas e prodígios aconteceram. Mas o final da sua história não foi nada bonito, porque a Bíblia diz que ele começou a adorar aos deuses de Baal. E por isso aconteceu uma situação no final do seu reinado. A Bíblia diz que ele morre, e quando ele morre, se levanta outros. A Bíblia diz que
Mas quando ele se levanta, ele faz uma separação. As tribos de Israel começam a ter uma divisão entre elas. E começa a ter um princípio de 2 reinos. Para que pudesse ali uma contenda acontecer, uma situação diferente. Se você vê o livro de Reis, você vai ver que está escrito lá. A Bíblia diz que depois que esse homem, ele assume o reinado, alguém chega com ele e diz: olha, Roboão, chama os anciões, aqueles antigos, os conselheiros que viviam diante de Davi, diante de Salomão, chama eles para que eles te aconselhem e você tenha um reinado próspero. Mas a Bíblia diz que ele não aceitou. Ali o conselho dos anciãos resolveu ouvir o conselho da juventude, em que ele estava todos os dias acostumado a conviver com eles, e ele não aceitou para que aqueles homens pudessem aconselhá-lo, e o seu reinado não teve nada satisfatório diante de Deus. A Bíblia diz que foi de mal a pior. A Bíblia diz que ele fez o que era mal diante de Israel, fez o que era mal diante do povo e diante do Deus de Israel. Era uma catástrofe o reinado de todos aqueles que passaram nessa época para o povo de Israel. A Bíblia diz que havia um período em que eles estavam passando. Essa depravação espiritual acontecia nessa época. Os reinados, todas as vezes que assumia alguém, não tinha temor a Deus, e os seus desígnios iam de mal a pior. Levantava outro e todas as vezes não tinha nenhum êxito diante de Israel e diante do Deus de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que essa linhagem não via-se mudança e nem nada que pudesse dizer que Deus estava no meio deles. A vida deles foi uma decadência totalmente, tanto política como espiritual. A vida deles não estava nada boa, porque os seus reis não ajudavam ao povo a seguir as leis do Senhor, mas faziam coisas horrendas em que Deus se irava. Deus ficava totalmente irado com a atitude de alguns reis que foram ali colocados para estar diante de Israel. Mas diz a Bíblia, irmãos, que existia um chamado Acabe, desviado, um homem totalmente fora da direção de Deus. A sua descendência, os seus pais também estavam todos distanciados. E diz a Bíblia que ele assume Israel, mas quando ele assume desviado, sem direção de Deus, faz o quê? Faz o que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas ele tem uma ideia. Ele pensa: eu vou casar. Casar com quem? Com uma mulher, para que eu possa ter no meu reinado pacificação. Não possa ter briga com ninguém, mas ser pacífico. A Bíblia diz que ele vai e procura uma mulher fora da linhagem e casa com Jezabel. Quem é Jezabel? A Bíblia diz que ela é filho de Etibaal, e ele não teve Etibaal filhos homens, mas tiveram filha mulher, e somente Jezabel foi filha de Etibaal. E diz a Bíblia, diz a história, que o pai dela organizou ela, preparou ela, fez dela uma sacerdotisa, para que ela viesse, tem uma missão: levar todos o povo a adorar a Baal. Essa era a missão de Jezabel. E tudo aquilo que estava pelo meio, que se chamava Deus, ela tinha uma missão de destruir, acabar totalmente com aquilo que falava que era o Deus de Israel. Esse homem desviado casa com essa mulher, e a situação do reino fica deplorável. Diz também a história que eles nessa época estavam debaixo de uma maldição. Que maldição era essa? Foi dado a Josué que quando Jericó cai, os muros são destruídos. O Senhor diz: maldito é todo aquele que levantar a cidade de Jericó. Todos aqueles. E diz a Bíblia que teve um que estava naquele mesmo lugar, que levantou os muros e a cidade de Jericó. Então eles estavam debaixo de uma maldição ali, pelaquela situação. Mas não estava só isso. Diz a história, irmãos, que a
fome era tão grande naquele lugar que a situação estava deplorável. Diz a história que não chovia, e quando não chove, Israel não colhe, porque Israel era povo que plantava para colher. Então, se não tinha chuva, não tinha colheita. Se não tinha colheita, não tinha comida. E se não tinha comida, como é que estava o povo? A situação não estava boa para aquele povo, e cada vez mais vindo a pior. Situação deplorável. O povo estava totalmente fora dos parâmetros do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que esse povo também vivia uma mudança de valores. O rei Acabe, com tudo isso que estava acontecendo, chama Obadias e fala para ele. Você pode ler no capítulo que nós estamos. Fala para ele: Obadias, os cavalos estão com fome. É necessário pegar capim para que possa levar eles, para eles comerem, para que eles não possam morrer de fome. Observe o rei, vendo a situação catástrofe do seu reinado, vendo o seu povo perecer, preocupado com animais. Os valores estavam sendo investidos. O animal tinha mais valor do que um ser humano. Acabe, desviado da presença do Senhor, ainda casa com essa mulher. E essa mulher, sabendo da necessidade do povo, fazia festa e convidava todos a irem até aquele lugar. Só que o mais triste, diz a Bíblia, o povo de Israel de manhã cultuava o Deus de Israel, e à noite fazia os cultos pagãos. Adorava Etibaal, adorava Baal. De manhã acendia uma vela, à noite acendia duas para Baal. A vida espiritual estava totalmente caída. E foi implantado no meio deles que não tinha problema servir a Deus e servir a Baal. Não tinha problema, porque essa era a missão de Jezabel: levantar altares para que o povo viesse adorar. E devagar se entronizou isso diante do povo de Israel. E quando nós olhamos essa situação, nós vemos, irmãos, que essa situação estava no seu último estágio. Estava um caos. E a pergunta é: quem é que vai poder mudar essa história? Quem é que vai poder mudar essa história? A Bíblia diz, irmãos, você pode até me perguntar: existia algum profeta? A Bíblia diz que os 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel eram mesmo os 400 que profetizavam. Eram os profetas da época, chamados crentes, que eles, no exato momento de uma fome, de uma situação, vendiam a sua chamada por um prato de lentilhas. Viviam uma vida deplorável espiritualmente. Então eles profetizavam diante das suas mesas, porque o banquete era posto, mas era dito para eles: profetiza só o que é bom, e o que é ruim não profetiza. Somente aquilo que satisfaz a Jezabel, ao meu reinado, não aquilo que possa passar disso. Era esse o decreto daquela cidade. E esses 400 profetas perdidos diante da mesa de Jezabel. Mas Jezabel não trabalhou pouco. Já tinha 450 profetas de Baal, que eles também viviam diante desse povo envolvido. 450 de Baal, 400 profetas, que poderíamos dizer que eram nossos irmãos, mas que se deixaram levar e começaram a deixar o inimigo usar, e profetizavam diante da mesa de Jezabel e estava diante dela. Então 850 profetas, todos dominados por Jezabel. Todos. A situação não era boa em Israel. A vida estava totalmente decaída. Mas, irmã, existia algum profeta que poderia
salvar aquela situação. A Bíblia diz, irmãos, versículo 4 do capítulo que nós estamos lendo. Existia 100 profetas. Diz a Bíblia, 100 profetas. Olha para o teu irmão e diga, 100 profetas. Existia 100 profetas que estavam dentro de covas. Diz a Bíblia que Obadias, como ele era trabalhador de Acabe, ele era algo grande, e ele pensou, direcionado por Deus, vou pegar esses 100 profetas e vou escondê-los dentro de uma cova. Fez uma cova, colocou 50 como se fossem casas embaixo, nas cisternas escondidas. Covas, colocou mais 50 do outro, e ali sustentou esses 100 profetas com pão e com água. Eles estavam sendo sustentados, mas eles estavam escondidos. Olhe para o teu irmão e diga para eles estavam escondidos. E a voz que Deus poderia usar estava calada. Deus está falando conosco neste lugar. Deus está falando comigo neste lugar. Se você está ouvindo o que Deus está querendo te dizer nessa noite, você vai sair daqui com uma rajada de Deus na tua vida, com uma glória sobrenatural, e você vai ver e sentir algo de Deus. Irmã, mas eles eram salvos sem profeta? Sim. Eles eram de oração? Sim. Eles eram salvos, eles eram de oração, mas eles estavam com medo. E o que o medo faz, irmã? Cala a boca do profeta. Olha para o teu irmão e diga, você não pode ter medo. Porque o medo vai fazer a tua voz sumir. Eles estavam com medo. E o medo faz com que as pessoas se calem. E quando o homem de Deus se cala, a minha Bíblia diz que as pedras clamarão. E a Bíblia diz que esses homens se calaram. Viviam 50 homens. Agora pensa comigo, irmão. 50 profetas, 50 profetas. 100 homens longe da sua casa. 100 homens longe da sua família. Eles eram provedor, cadê eles? Senhor, mas irmã, eles eram salvos, sim. 100 homens, sem cuidar da sua casa, da sua família, das suas terras, do seu convívio, do seu social, com medo da retaliação de uma mulher ali que impôs que quem adorasse a Deus tinha que morrer, tinha que ser morto. Estavam ali totalmente debilitados. Porque eles eram de oração, sim. Mas eles não podiam viver um grande avivamento. Porque se caísse fogo ali dentro, Acabe eu ia ouvir o estrondo por baixo da terra. Mas se Acabe ouvisse o estrondo, ou soubesse que Obadias tinha escondido 100 homens, Obadias era o primeiro a ser morto. E toda a sua casa. E todos os 100 profetas. Ele não tinha escolha. Eles eram de oração? Sim, eles eram de oração. Estavam salvos? Estavam. Mas comia somente o que podia comer. Nem todas as vezes, com certeza, Obadias tinha 2 pães para dar para cada um. Você sabe que eu acabei de contar a situação da terra. Não dava pão, não tinha água, não tinha colheita. A situação deplorável, maldição sobre eles. O negócio estava estreito. Se você acha que você vive uma vida estreita, muitos já passaram muito mais. E diz a minha Bíblia, a história diz que esses homens viviam escondidos. A voz de Deus se cala. Eles não podiam testemunhar do que Deus tinha feito entre eles. Ele não podia orar em voz alta. Porque 50 homens orando, irmã, dá para ouvir do outro lado. Dá sim.
50 homens, 100, 50 de um lado, 50 do outro. O estrondo poderia ser grande. E mais, pelo seu se calar, perderam a liberdade. Estão presos numa cisterna, numa cova. É livramento de Deus? É. São salvos? São. São de oração? São. Mas tinha uma coisa que eles não sabiam fazer. A oração, quando ela vem com fervor diante do teu coração, ela tem uma reação. Quando você está orando, você é tomada pelo Espírito de Deus. E quando a unção desce, tu tem uma ação. E a tua ação é algo que ninguém pode calar a tua boca. Mas eles não tinham liberdade para isso. Porque o medo calou as suas bocas. Eu não sei como você está. Como está a tua família? Mas você tem orado muito e tem deixado de agir na hora certa. A tua oração tem que ter uma reação, tem que ter uma ação vinda de Deus para a tua vida, como voz de comando. E quando Ele abre a boca, Ele diz: te levanta, porque é hora de marchar. Chamandaramanai. Mas existia, irmã, alguém do lado de fora que podia mudar essa situação? Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus sempre tem um. Olhe para ele e diga: quem sabe não é você. Deus sempre terá um para fazer o milagre. Porque Deus não precisa da multidão, precisa de um que tenha coragem. Precisa um que tenha coragem. A Bíblia diz que existia um que Deus olhou para ele e viu coragem. Esse daqui, irmã, não era cearense não. O sangue dele era chamado sangue de Cristo. Corria na veia. E quando o sangue de Cristo desce na veia de um homem e de uma mulher, irmã, ele fica fora do normal. Quando nós não éramos crentes, lembra? Eu sou cearense. Pulava num fuzil, pegava um 38. Antigamente não tinha fuzil, agora que está na moda. Mas antigamente tinha teçado, tinha 22, 38. Tinha ali uma faca, tinha ali um taekwondo, sei lá como é o nome. E você era bom de briga, bom de porrada, resolvia a situação. Jesus veio, entrou em ti e tu te acovardou. Não, irmã, eu preciso continuar brabo? Não. Pega isso que Deus te deu. Porque isso se chama ousadia. Transformado pelo Espírito de Deus, você será grande. O nome do Senhor não será envergonhado na tua vida. A Bíblia diz que este homem tinha coragem. A Bíblia diz que o nome dele era Elias, o tisbita que morava em Gileade. A Bíblia diz, irmãos, que ele, quando viu aquela situação deplorável diante do seu povo, ele não aceitou. Ele não aceitou. Se ele não aceitou, porque você e eu temos que aceitar. Por que você e eu aceitamos situações dentro da nossa casa? Se Deus está sobre as nossas vidas e a autoridade dele desceu sobre a tua vida, mas os teus braços cruzou, eu estou só orando. Como você tem orado? Porque a oração move a mão de Deus. E quando a mão de Deus move, você também se movimenta. A Bíblia diz que esse homem, ele se levanta, não aceita essa situação.
E a própria Bíblia nos diz: não os conformeis com este mundo, mas vivei em novidade de vida. Se a tua casa ou alguém está totalmente fora da direção de Deus, ou está desviado, caído, doente, não sei a condição espiritual ou material, até quando você, que é luz, que Deus deu autoridade, ainda vai aceitar essa situação dentro da tua casa? Mas o teu nome está aqui. Sabe por quê? Porque você só quer oração. Só você esquece que quem ora também tem intimidade com Deus. E quem sabe, quem está orando, já deu aí o Senhor uma cutucada na tua família e você não reagiu. E você não tomou uma atitude. E você não fez nada, continua na mesma coisa. Entra campanha, sai campanha e continua na mesma situação. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: é muito bom orar, sim. Essa oração que você está aí, mas tua ação de Deus é movido pela vontade dEle quando está na tua vida. A Bíblia diz que Elias tinha qualificação de vidas que Deus vai falar conosco nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira qualificação que esse homem tinha: ele tinha uma missão. Levar o povo, a sua missão era levar o povo de Israel a reconhecer a sua apostasia e voltar à fidelidade com Deus eterno. Essa missão não é fácil não, irmão. A missão que ele tinha era de mostrar para todos que o Deus de Israel era o único caminho. É essa missão dentro da tua casa. Porque a Bíblia diz que Elias tinha uma missão. E você, qual é a tua missão? Irmão, já tenho 70, 80 anos. E quem te disse que acabou a tua missão? Porque se tu já não faz mais nada, a Bíblia me diz que o Senhor te recolhe. A Bíblia diz que a árvore que não der fruto, ele faz o quê? Está escrito. Mas você está crente, você está salvo, sentou aí linda e lindo, maravilhoso. Mas esquece que Deus está dizendo para ti: a tua família é projeto dele, e você é o canal que Deus quer usar para salvar, libertar, curar, transformar, fazer grandes coisas e prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o teu irmão e diga: você tem uma missão. E a missão, quando Deus chama, é porque Ele se responsabiliza. Se Ele te chamou, mesmo da situação que você achava que não ia conseguir, é Ele que te capacita, é Ele que te dá graça. Você quer ver milagre? Você quer ver restituição? Olhe para o teu irmão: você quer milagre lá na tua casa? Diga para ele, bem bate na mão dele e diga: faça a sua missão, faça a sua parte. O Senhor está nos despertando hoje aí no altar. Mas é necessário você fazer a sua parte. Já pensou se Débora parasse 20 anos oprimida por Joaquim, o rei Joaquim? Se ela não tomasse uma atitude, chamou o homem Baraque se acovardou, salvou se tu for, então não vai ser na tua honra, vai ser na honra de uma mulher. Tu já pensou se Moisés, 430 anos, parasse para libertar o seu povo e dissesse: não, Senhor, ele até tentou, mas quando Deus chama, até Jonas tem que obedecer. Já pensou, irmão, se Jeremias, como chamado profeta do cativeiro no exílio, quando estava o povo, Jeremias foi chamado para quê, irmã? Para consolar o povo, não perder sua fé. A Bíblia diz que já pensou, irmãos, se João Batista calasse a sua voz, quando ele foi proibido pregar na cidade, e ele foi para o deserto, e no deserto, diz a Bíblia, o povo descia para ouvir a voz daquele homem.
como se Jesus de Nazaré parasse a sua missão e não concluísse na cruz do Calvário, aonde eu e você estaríamos. Então olhe para a tua irmã e diga: a tua família é responsabilidade tua. A tua família é projeto teu, que o Senhor colocou nas tuas mãos. Irmã, só é eu que é luz lá dentro. Não é a multidão. É quem tem coragem. Coragem para quê, irmã? De fazer propósito. Coragem de orar. Coragem de evangelizar. Coragem de tomar uma atitude. Não aceitar essa circunstância. Quando o povo de Bolívia viu que estavam ali totalmente oprimidos, porque eles tentaram ir para as ruas, mas foram ali afugentados pela lei do opressor, a arma que eles tinham era o quê? Orar. Tem hora que é para mim orar, mas tem hora que é para mim agir. E a Bíblia diz que este homem, ele enfrentou o seu inimigo. Quando ele sabe, o Senhor disse: levanta e vai a Acabe. Vai até Acabe. Mas a Bíblia diz que ele já tinha profetizado que não chovia 3 anos. Se ele era homem de Deus, que não chovesse. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz dele. Reteu a chuva. Não chovia naquele lugar. E quando ele estava no ribeiro, o Senhor disse: vai, porque tu vai encontrar Acabe. A Bíblia diz que ele se levanta e encontra Obadias. Obadias diz: é tu, meu Senhor? Sou eu. Chama Acabe, o teu rei, o teu senhor, que eu quero falar com ele. Senão vou chamar não. Porque acaso eu chame ele para dizer que o Senhor está aqui, e o Senhor é tomado pelo Espírito de Deus para ir para outro canto, e aí eu chego aqui e ele me mata, porque ele não vai te ver. E eu tenho 100 profetas dentro de covas que precisam do pão e da água que eu dou a eles escondido. E ele disse: diga ao teu rei Acabe que eu vou estar aqui esperando ele. A Bíblia diz que ele é chamado. Acabe vem sem Jezabel. Vem Acabe. E quando olha para Elias, vem logo com a palavra de desviado. Olha para Elias e disse: és tu o perturbador de Israel? Que atrevimento, né, irmãos? Porque geralmente o homem de Deus e a mulher de Deus, eles são confrontados. A Bíblia diz que quando ele abre a sua boca e diz essas palavras, ele enfrenta o seu inimigo na autoridade de Deus. Entenda isso. Enfrentar o inimigo na força do homem não terá vitória. Mas enfrentar o inimigo na força de Deus, não tem quem vá contra você. E na autoridade de Deus ele diz: eu, perturbador? Perturbador é tu, desviado, vamos dizer nas minhas palavras, endemoniado, se distanciou da presença de Deus, adorando tu e a tua casa os deuses de Baal. Tu é que é o perturbador. Já pensou, irmãos? Não tem medo de morrer não, né? Mas quando nós estamos, irmão, na autoridade de Deus. Davi, quando ele estava ali em 1 Samuel, capítulo 19, quando ele estava ali, que ele viu Golias, 40 dias afrontando o povo de Israel, subiu uma ira santa nele, e ele ficou olhando e disse: eu vou lá enfrentar esse homem. Quem ele pensa que ele é? Desse tamanho, Davi. Quem ele pensa que ele é? Davi, Golias, mais de 2 metros. Ele estava cheio de Deus e autoridade de Deus. E disse: Saul, veste as minhas vestes. Aí ele disse: não, não dá em mim. Eu vou só no que eu tenho. E diz a Bíblia que quando ele chega na presença de Golias, ele olha e abre a boca e diz: tu vem a mim com pau, com isso, com aquilo, com espada e com lança? Ele abre a boca na autoridade de Deus: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos.
Você não entendeu. Ele vem a ele. O teu inimigo, você vai a ele no nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que ele enfrenta Golias, destrói Golias, cai, mas ele não se conforma e corta a sua cabeça. E levanta o troféu e com certeza brada aos quatro cantos daquele lugar: só o Senhor é Deus aqui em Israel. A Bíblia diz, irmãos, que Elias fala para o seu rei Acabe. Ele disse para ele: quem perturba Deus é você. É você que é o perturbador. Aí a outra qualidade de Elias: ele desafiou ao rei Acabe, ao Deus dele. Aonde foi esse desafio? Foi o desafio do altar. É o tema dessa mensagem. O desafio do altar. Ele disse: olha, rei Acabe, o negócio é o seguinte, vou falar nas minhas palavras. Tu resolveu adorar aí? Então vamos para o alto, vamos lá para o monte. E lá tu vai erguer um altar teu. E tu vai chamar toda a tua patosa aí. Leva para lá. Tu vai lá e levantar um altar. Vai ser o primeiro que vai erguer. Só que tem um significado. O Deus que resolve responder, que eu vou levantar o meu depois. Mas ele tem que responder com fogo. Se não for com fogo, não tem negócio. A Bíblia diz que ele desafiou lá no altar. Porque lá no teu altar é que você vai conhecer quem é o teu Deus. Porque Elias fez isso porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. Olha para tua irmã e diga: você conhece verdadeiramente o Deus que você serve? Tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas no momento de uma adversidade, largam a fé, largam o cajado, largam a obra, deixa o ministério, senta no banco e diz: não vou mais fazer, porque quanto mais eu faço, mais o inimigo me persegue. Você não está apto para fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que os covardes voltam. Se você não colocar no teu coração que a tua família precisa de milagre, e você que é o canal que Deus vai usar, não vai acontecer nada. Nós podemos até orar, irmãos, podemos até clamar, mas o mensageiro do milagre lá dentro da tua casa é você. Porque a Bíblia diz que era 850 profetas, 450 de Baal, 400 profetas que comiam na mesa de Jezabel, subiram ao Monte Carmelo, e Elias estava sozinho. Olha para o teu irmão e diga: sozinho, entre aspas. Porque a Bíblia diz que quando Geazi saiu na porta e olhou, os cavaleiros estavam todos ao seu redor. E de repente ele chega: Eliseu, olha, aí fora tem um monte de cavaleiros, vão matar nós. Ele disse: Geazi, que é isso? Maior é o que está conosco do que está com eles. Se você crer, se dê uma salva de palma a ele. Aleluia! Maior o que está contigo, maior o que te usa, maior o que você clama, maior é o que está na tua vida. Mas irmã, eu estou fraquinha. Você está fraco? A Bíblia diz que é na tua fraqueza que Deus faz o milagre, que Deus fortalece, que Deus faz grandes prodígios. Porque a tua fraqueza significa, muitas das vezes, dependência. Se você não tiver direção, você não vai. Mas quando Deus te dá direção, vai, irmã. Vá, porque Ele se responsabiliza. Ele foi desafiar lá no altar.
Você colocou aqui o nome da sua família. Você colocou o nome de alguém aqui. E você crê e acredita que a oração de quem coloca as mãos vai realizar o milagre. Eu também acredito nisso. Mas eu estou aprendendo que eles podem orar, mas a responsabilidade é minha. É eu que tenho que orar. É eu que tenho que clamar. É eu que tenho que olhar para minha casa e sentir amor. Porque se não tiver amor, não tem preço no altar. Se não tiver perdão, não tem preço no altar. Se não tiver transformação, não tem preço no altar. Se você não sabe o que é amar o próximo, não vai ter sacrifício, não vai ter choro, não vai ter lágrima. Mas o Senhor te diz que Elias testemunhou antes de fazer a restituição do altar. A Bíblia diz que ele chamou aqueles 400 que comiam lá na mesa de Jezabel. E o primeiro sacrifício não aconteceu nada. Você conhece a história? Eles clamaram o dia todo e nada aconteceu. Eles se rasgaram todo, destruíram os altares que eles estavam tentando levantar e nada aconteceu. Ali Elias zomba e diz que o Deus dele tinha viajado. E você conhece a história. E quando tudo isso acontece, chega a hora de Elias. E quando Elias vai diante, ele chama o povo, vem cá. Chegai-vos a mim, vem cá. Eu acredito, irmãos, a Bíblia não escreveu, mas eu penso quem sabe naquela hora eles viram. Ele poderia ter dito, vocês viram aí? O dia todinho e não respondeu nada. Por que vocês servem a eles? Por que vocês estão querendo eles? Por que vocês estão em compactação com esse povo? Por que vocês andam com essa má amizade? Por que vocês andam com esse jugo desigual? Por que vocês estão aí aliados? Isso daí não tem futuro. Mas eu quero te dizer uma coisa. Elias testemunhou. E você precisa testemunhar o que Deus está fazendo na tua casa. Você precisa testemunhar. O teu vizinho precisa saber que o Deus de Israel habita na tua casa. A tua família precisa saber que o teu Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele faz milagre, Ele faz prodígio e Ele é na tua vida. Quem crê assim, receba pelo poder do nome de Jesus. Se é para Ele, fique à vontade. Já estou terminando. A Bíblia diz que ele foi, e você conhece a história, arrumou o altar. E quem foi que arrumou o altar, irmã? Foi só Elias? Não. O teu inimigo vai ser um canal de bênção para Deus realizar um milagre na tua família. Você crê nisso? Porque quem foi que ajudou ele a levantar o altar se ninguém estava lá? Só ele. Foi esses 400. Ele disse, vão lá. 12 pedras. Chegaram com as 12 pedras. Vão lá. E começou a chegar. E ele organizou. Preparou tudo. E quando tudo está preparado, ele vai e faz algo. Algo que muitas das vezes eu e você acreditamos que não vai acontecer. Aqui está o segredo do milagre que aconteceu naquele dia. Ele chamou aqueles homens e disse, vão atrás de água. O que faltava na cidade? Água. A água era tudo. A água era vida. A água era colheita. Mas não tinha água. Mas ele disse, vão e traga. E eles trouxeram, irmão. Pegou a água, jogou em cima do holocausto a primeira vez. Vão lá buscar mais. Vão a segunda vez, joga a água. Vai lá a terceira vez. Irmãos, isso é demais. Com certeza alguém estava dizendo, o que Elias quer fazer?
está faltando água, ele está jogando água fora. Esse homem não tem noção do que ele está fazendo. Quantos estão aí falando de você, dizendo que você está indo na igreja, colocando esse propósito, não vai acontecer nada. Você está fazendo algo que você está perdendo teu tempo, dando teu dízimo, a tua oferta, fazendo algo para Deus, ajudando alguém, fazendo algo pelo teu próximo, pela tua família. Alguém está dizendo, não vale a pena. Mas a Bíblia diz que eles foram e jogaram água no altar. Esse é o segredo. Elias colocou sobre o altar aquilo que faltava diante do povo. Você nessa noite é desafiado a colocar no altar aquilo que vai te fazer falta, aquilo que vai te causar dor, aquilo que vai te trazer a princípio um sofrimento. Porque largar um vício, irmã, não é fácil. Porque você precisa estar no altar. E altar, irmãos, Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi até a cruz. E a cruz, ele fez o sacrifício dele. Deu a vida dele por você. Agora chegou a minha vez e a tua vez de fazer o sacrifício para ele. Elias colocou água. O que mais faltava na região. E você, o que vai colocar no altar? Qual é o teu sacrifício? Fica em pé comigo. Para você viver ao altar, você precisa ter propósito. Você precisa ter um propósito. Para você vir até o altar do Senhor, você precisa mudar. Você precisa renunciar. Você não pode ficar sem resposta. Você tem 30 anos de crente e não sabe o que é milagre. Até quando você vai viver assim? Numa cisterna, se acomodando com um pouco de pão, com um pouco de água? Não! Você tem que sair para viver os milagres que Deus tem para a sua igreja. Lábia subiandaramanai. Oh, chamandaramanai. Oh, xaramanassu deremanai. Qual é o teu sacrifício, jovem? O namorado que não é crente está fora do que está escrito. O Senhor já disse: larga. Mas eu amo. Vai doer. Esse é o teu sacrifício. É a renúncia. É a tua moedinha. Eu não estou falando do teu dinheiro. Eu estou falando do teu coração. Que é daí que sai o desígnio. Oh, chamandaramanaço e deremanai. Qual é o teu sacrifício hoje? Eu não estou dizendo para onde, eu estou dizendo agora. Estamos diante do altar. E você tem convicção que Deus está na casa. Você tem convicção que Deus é aqui. Você tem convicção que Deus é na pastora Jeana. Deus é no pastor Adalto. Deus é no ministério Jesus Majestade. Você tem convicção disso. Você não está aqui por causa do homem. Você está aqui por causa dele. E se você tem convicção, traz o teu sacrifício para o altar. Eu vou convidar você a sair do seu lugar e trazer o teu sacrifício aqui, ó. Traz na tua mente, é isso, Jesus. Me ajuda a deixar, me ajuda a renunciar, me ajuda a mudar, me ajuda a transformar. Porque eu não quero ver minha família da mesma forma há tantos anos. Eu quero ver mudança, e a primeira mudança será na minha vida. Eu quero te desafiar nessa noite. Saia do teu lugar. Só para quem quer vir até o altar. Se você confia nele, saia. Se você tem um sacrifício, saia. Irmã, mas eu já dei para ele, então venha como adorador. Mas saia do
Saia do teu lugar. O Senhor quer um sacrifício. O Senhor quer uma renúncia. Você precisa ver que a tua família precisa do Senhor. O Senhor precisa saber que a tua mulher precisa do Senhor. O Senhor precisa saber que o teu não é porque tu não quer, mas é por causa dele. Quem sabe essa enfermidade tem tantos anos assolada e você não vê cura. É algo que está faltando tu deixar no altar. Porque no altar haverá fogo. E o sacrifício será queimado. E a resposta virá diante dos olhos de todos que te assistem. Só vocês têm sacrifício. Os outros não têm sacrifício. Não me faça chorar, irmãos. Porque nós precisamos colocar diante do altar a nossa vida. E as mulheres que estão aqui e preparadas para orar por você, iremos colocar as mãos. Mas a oferenda quem tem que dar é você. É o sacrifício da tua vida. É a renúncia. Porque o Deus de Elias está aqui. Diga para ele: esse é meu sacrifício, Senhor. Eu coloco meu vício de fumo na tua presença. Eu não consigo, mas em ti eu vou conseguir. Eu coloco meu desejo, algo extravagante, que é fora do meu limite. Eu coloco diante do teu altar. Faz isso. Faz isso. Começa a clamar a Ele. Faz a tua voz ser ouvida. Você não está numa cisterna. Você não está preso. Você é livre. Quem sabe você não é crente, não conhece o Senhor. Dá a tua vida para Ele. Sacrifica a tua vida. É tua, Senhor. A partir de hoje não será o meu querer, mas a tua vontade. Começa a ouvir a voz de Deus aí. Começa a deixar o Espírito Santo te envolver. Começa. Se o grupo de louvor quiser adorar, adore. Começa agora. Entrega para Ele aquilo que é impossível para ti. Quantas vezes eu tenho ido ao altar, eu deixando algo que eu saio chorando, saio gemendo, mas eu digo: é por amor a ti. Deixa no altar. Deixa no altar. Deixa. Eu quero ouvir a tua voz. Chama Ele, chama. Você não está numa cisterna, você é livre. Oh Senhor, os que estão enfermos e nos assistem, nós ministramos sobre a tua vida. Irmãs Onda, que o fogo que está queimando aqui, esse sacrifício, será queimado aí, onde tu está, essa enfermidade, esse mal, essa dor, essa aflição, esse desespero, esse espírito de morte, pelo esse fogo que desce do céu sobre este lugar, te alcance e seja dissipado toda a obra do diabo contra a tua vida. Irmãs Onda, receba o milagre. Você que está fora do país, você que está me ouvindo no Face, você que está aí, receba a presença de Deus, receba o fogo, e seja cheio do Espírito Santo. Olha aí, coloca diante do altar o teu sacrifício. Olha aí, coloca, vai valer a pena, haverá transformação, haverá milagre. Deixa no altar, deixa. Eu te chamei.
Ele quer te usar. Ele quer te usar. Deixa Ele te usar. Lá na tua casa, aonde tu for, no ministério, na tua chamada. Deixa Ele te usar, deixa. Toca, Espírito Santo. Queima, queima esse sacrifício. Queima, queima, queima. Pessoas estão sentindo isso. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Lábia subia da manaço. Pega, 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 pega. Queima, queima, queima. Lábia subia da manaço. Lábia choramanai. Queima, queima. Olha aí, tá queimando. Tá queimando. Tá subindo. Tá subindo o aroma. As narinas de Deus. Tá subindo. Deixa Ele queimar, deixa. Queima, Jesus. Queima, queima. Esse altar está sendo hoje o sacrifício, a renúncia. Pega, pega, pega. Pega a tua vitória. Pega, pega, pega. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele está te enchendo agora. Sinta isso. Ele está aqui. Você que está aqui na frente, e você que está nos assistindo aonde você estiver, coloque a mão no seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu coloco diante do altar o meu sacrifício, e eu te peço, purifica-me com o teu fogo santo e transforma a minha vida e endireita os meus caminhos, e que a tua glória se manifeste sobre a minha vida, e eu possa honrar e glorificar o teu nome. Continue com a mão levantada agora, e a irmã Jéssica vai estar dizendo que o Espírito está sobre você. Levante suas mãos. Você vai sentir o sopro do Espírito. Eu estou entregando. Vou fazer só isso porque o Senhor tocou. Aleluia. Começa a sentir aí. Você que é batizado com o Espírito Santo, o teu altar foi deixado um sacrifício. Agora o Espírito de Deus vai te visitar. E eu te convido, olha aí. Começa a sentir o Espírito de Deus vindo sobre a tua vida. Meu Deus, levanta a tua mão, levanta, levanta. Ai, 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 ai. Vai ter gente que vai ser renovado hoje. Vai ter gente que vai ser batizado hoje. Ai, 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 tem graça de Deus aqui. Jesus está na casa, sinta, sinta. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí o Senhor renovando. Olha aí, olha aí. Ele está manifestando. Olha o peso, olha o peso. Olha o peso da glória. Olha o peso. Olha o peso. Olha. Eita, lá me achou. Vem, vem. Vem sobre nós, Jesus. Vem, vem. Deixa eu te cumprir, deixa. Olha a graça, olha a graça. A graça te alcançando nessa noite. A cura chegando sobre a tua vida. Você que é batizado, fale mistério. Olha o Espírito de Deus aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha, 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 olha. Pega, 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 pega. Enche, enche, enche. Enche, enche, enche. Pega, pega, pega. Pega, recebe, recebe a unção de Deus. Olha aí, olha aí, tá queimando a enfermidade, tá queimando a enfermidade, tá queimando, tá quebrando a corrente, tá desfazendo todo o mal, tá desfazendo toda a macumba, toda obra de feitiçaria, tá sendo desfeita pelo poder do nome de Jesus. Ele está aqui. Você pode sentir aí. Dê glória a Ele, dê.
revelar. Você pode sentir aí? Receba o capacete nessa noite. Receba a couraça. Receba o cinto da verdade. Receba o sapato da preparação do evangelho da paz. Receba o escudo da fé. Levanta a tua mão direita. Continua, Jéssica. Recebe a espada. Olha aí, ó. Tem anjos aqui neste lugar, trabalhando a teu favor. E outros, vai à casa dela agora. Vai à casa dele agora. Visita, 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 visita. Lave a sua manai. Pega, 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 pega. Recebe. Você que está nos assistindo, receba. Receba a unção de Deus. Receba o peso da glória. Seja curado, seja renovado, seja tocado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Olha aí, olha aí! Recebe, 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 recebe força, recebe renovo, recebe autoridade, recebe a glória de Deus. Receba. Aleluia. Olhe para a irmã que está do seu lado. Abraço. Labia choremanas. Labia choremanas. Talamanas, enderemanas. O Senhor está na casa. O Senhor está usando a labia choremanas. Olha aí. Sinta, Ele está aqui. Oh, labia sumianderemanai. Aleluia. Eita, abraça a irmã que está do seu lado, ou irmão. Você abrace ele, olhe para ele, abrace. Quão bom e quão suave é que nós vivemos em união. Porque o altar, quando desce o fogo, ele desce sobre a vida do teu irmão, sobre a tua. E esse azeite que desce, esse óleo que desce, nos traz a união. E o Reino Unido, ele terá vitória e terá êxito. Abraça, profetiza. Você é profeta. Jesus fez a obra. Receba. Aleluia. Se por algum acaso nessa noite existe alguém ainda que precisa professar o nome de Jesus, confessar diante de todos, que quer Jesus no seu coração para morar no céu, você pode levantar sua mão, porque nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus, se reconciliar, fazer uma nova aliança com o Pai, aonde você estiver, levante a sua mãozinha e nós vamos orar por você. Cadê você? Onde você está? Quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão. Seu nome estará escrito no livro da vida. E a tua história não será mais a mesma. Mas você que está ainda e conhece o Senhor, nós vamos orar por você. Coloque a mão no seu coração. Senhor, a tua palavra foi ministrada. O teu milagre foi ministrado ao coração da tua igreja. E nesta hora, a tua glória se manifeste e o teu milagre aconteça e o teu nome seja glorificado. Quem crê assim, dê uma salva de palmas a Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Quantos estão felizes pelo mover do Espírito Santo hoje aqui?
Quantos estão saindo daqui com convicção da sua vitória? Glorifique ao Senhor. Aleluia! Porque Ele reina e Ele vive para sempre. Aleluia. Levante as suas mãos, querido. E o poder do Pai e a unção do Espírito Santo permaneça sobre nós, e que toda a igreja do Senhor nos conduzindo na tua santa paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Que todos possam ir, querido, glorificando ao Senhor com alegria no seu coração e com a convicção da sua bênção e da sua vitória. Na sexta-feira, 8 horas, nós estamos aqui, buscando ao Senhor, na vigília da conquista. Não esqueça, venha orar, venha buscar ao Senhor, venha exaltar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém?